Olá, amigos da TV LFG! Estamos com vocês mais uma vez com o programa Prática Jurídica. Meu nome é Luiz Fernando Cordeiro, sou especialista pela USP em Direito do Trabalho, professor universitário e se vocês quiserem saber um pouquinho mais do meu trabalho, acessem o meu site www.professorcordeiro.com. Vamos tratar de um tema muito interessante, um tema essencial para a carreira trabalhista, que é a petição inicial. A petição inicial, ela é o tópico, ela é mais importante da Justiça do Trabalho, do processo do trabalho. É com a petição inicial que nós vamos começar a ação judicial. Então, muito interessante que nós tenhamos uma boa técnica, saibamos como endereçar essa petição, como pedir, será que nós vamos utilizar o CPC, vamos utilizar a CLT, de que forma nós vamos seguir aí o rito, o procedimento, que pessoas nós poderemos, muda se for a matéria trabalhista, será que haverá algumas mudanças agora com a emenda constitucional 45 na técnica de redação da petição inicial? A primeira coisa a falarmos realmente é essa. Com a emenda constitucional 45, nós tivemos várias mudanças no que tange a competência da Justiça do Trabalho. E a competência da Justiça do Trabalho hoje, que não é mais tão somente para empregados, porque nós cuidávamos simplesmente na Justiça do Trabalho de petições iniciais, cuidando de empregados. Ora, os empregados, os avulsos, por conta da equiparação do artigo 7º 34 da Constituição de 88, e o pequeno empreiteiro ou artífice, lá do artigo 852, inciso 3º da CLT. Então nós tínhamos aqui uma competência realmente bem específica de uma espécie do gênero do trabalho, que era o emprego, e com algumas exceções, mais uma exceçãozinha aí, o dano moral, também relativo à relação de emprego. Então nós tínhamos uma técnica, lá do artigo 840 da CLT, com uma breve exposição dos fatos, basicamente, de qual resultasse o pedido. Então nós tínhamos o endereçamento, a qualificação das partes, breve exposição dos fatos, da qual resulte o pedido. Será que com essa nova competência da Justiça do Trabalho houve mudanças? É aí que vem a importância do tema, porque nós tivemos instruções normativas que mudaram no que tange essa nova competência. A petição inicial, ela irá mudar conforme seja essa nova competência, procedimentos especiais, por exemplo. Então, como redigir essa peça? Como saber para onde endereçar? Qual a competência, qual a matéria, qual o rito da minha petição inicial? Faz toda a diferença. Outra coisa muito interessante é se nós vamos endereçar a um juiz federal, a um juiz de direito pode julgar matéria trabalhista? Podemos começar a nossa petição inicial dirigindo diretamente para um tribunal regional, diretamente para o TST? Interessantes essas questões que devem ser aprofundadas conforme a competência de cada ação, conforme o rito especial de cada ação. Então, nós temos que esse endereçamento que diz o artigo 840 não é tão simples. Nós temos que saber, já somente tratando de empregado, nós temos essas três possibilidades, não é? Na primeira instância, para o juiz do trabalho, diretamente para o Tribunal Regional do Trabalho e diretamente para o TST. E a nova competência da Justiça do Trabalho traz outros procedimentos a serem observados no endereçamento dessa petição inicial. Nós sabemos que, por exemplo, o acidente do trabalho ele era dirigido à Justiça Comum, hoje voltada para a Justiça do Trabalho. Mas a quem eu vou dirigir essa peça? Qual a forma dessa peça? Mandado de segurança, ações possessórias. Será que eu vou seguir simplesmente o artigo 840? Ou eu vou seguir o artigo 282 do CPC? Ou ainda, vou seguir um procedimento especial de uma lei esparsa? Ou vou seguir os procedimentos especiais do Código Civil? Então,
a primeira dúvida que nos surge, que nós vamos tratar na aula especificamente, bem profundamente, é o endereçamento, que parece algo muito fácil, mas não é. Outra coisa muito interessante que nós temos que levar em conta são pedidos específicos que nos obrigam a ter requisitos específicos. A CLT ela foi feita num momento em que era-se voltado para leigos. Nós sabemos que nós temos o ius postulandi, ou seja, a desnecessidade de termos um advogado, a própria pessoa física pode postular e pode fazer a sua petição inicial, de forma oral, juntamente com um profissional lá na Justiça do Trabalho, ele vai falar oralmente os seus pedidos, e o que vai acontecer? Ele vai ter 5 dias para reduzir a termo. Ou ainda ele vai fazer, essa pessoa física, ela vai redigir ou a máquina, ou a computador, ou mesmo a mão, ela pode redigir a sua petição inicial, simplesmente com o artigo 840. Mas será que houve mudanças a esse respeito? Será que com a nova competência eu posso seguir no ius postulandi? E será que com relação a esses pedidos específicos, essa pessoa que não é um profissional terá condições de fazer um pedido de equiparação salarial sem indicar um paradigma? Será que você conseguirá, né, que não é um profissional, fazer uma petição sem pedir um laudo pericial, no que tange a insalubridade, periculosidade, acidente do trabalho? Então, o pedido não é tão simples como a própria CLT coloca. Essa breve exposição dos fatos do qual resulte o pedido. E se nós estivermos tratando do procedimento de alçada da Lei 5584 de 70? E se nós estivermos tratando do procedimento sumaríssimo do artigo 852 da CLT? Como que funciona? Sabemos que o artigo 852 da CLT exige que esse pedido seja liquidado, seja transformado em valores específicos, seja feito o cálculo de cada pedido, sob pena dessa sua inicial ser arquivada. Nem a possibilidade de emenda haveria pelo artigo 852, dada a importância de se observar os requisitos da petição inicial no que tange ao procedimento sumaríssimo. Já no procedimento sumário, segue mais ou menos os mesmos ditames do procedimento ordinário. Simplesmente, o que vai mudar é que o valor da causa, ele não precisa ser fixado, desde que você mencione que é um procedimento de alçada da Lei 5584, onde o juiz vai fixar e ambas as partes podem recorrer diretamente ao tribunal em 48 horas com um recurso chamado pedido de revisão, diretamente ao tribunal em 48 horas. Ou você especifica no valor da causa um valor menor do que 2 salários mínimos. Que salário mínimo? Salário mínimo federal. Então, se você especifica o valor da causa como salário mínimo federal menor do que 2, o que acontece? Você está adentrando nas regras da Lei 5584 de 70, onde não há possibilidade de recurso. Então, o valor da causa, nesse procedimento de alçada, ou também chamado por alguns de procedimento sumário, você não tem a possibilidade de recurso e você tem que colocar o valor menor da causa de 2 salários mínimos, que não precisa ter correspondência aos seus pedidos. No que tange a citação, nós sabemos que o artigo 282 do CPC, ele vem como um requisito obrigatório, o pedido de citação, sob pena de a sua petição ser inepta. Você ter que emendar a sua petição inicial. Será que na Justiça do Trabalho há necessidade de você pedir a citação? Muito interessante é que a CLT nem trata da citação, ela trata a citação como notificação. Não, a CLT ela não é muito técnica, ela não traz essas diferenciações técnicas de citação, notificação, intimação. Mas a citação, na forma que nós conhecemos, para dar ciência a outra pessoa, não é obrigatória na sua peça vestibular.
Porque quem irá fazer esta citação será o diretor de secretaria. O diretor de secretaria, em 48 horas, ele irá, sim, fazer a citação independentemente de você ter pedido. Ou seja, não causa aqui a inépcia da sua inicial. Bom, há necessidade de você assinar como procurador, como advogado, essa petição inicial, ou como utilizando o ius postulandi, né? Uma matéria muito interessante hoje aí na Berlinda, né? Para quem presta concurso, para quem está fazendo OAB ou para quem realmente está advogando. O ius postulandi, aquela capacidade processual de pleitear na Justiça do Trabalho sem advogado, está lá no artigo 791 da CLT, que assim diz que os empregados e empregadores utilizarão o ius postulandi para acompanharem o seu processo até o final. Nós tínhamos como entendimento esse até o final, até o TST, até a última instância do último órgão trabalhista. Se você fosse para o Supremo, aí precisaria de advogado. Todavia, a súmula 425 mudou essa história. A atual súmula 425 do TST fala que o ius postulandi vai até o TRT. Então, para a nossa peça vestibular, você pode realmente, sem ser um bacharel e advogado, sendo realmente uma pessoa que vai litigar em causa própria, fazer a sua peça vestibular. Ok? E no que tange ao rol de testemunhas exigidas no processo civil? Será que nós temos essa exigência dentro da esfera trabalhista? Não, meus queridos. Não há a necessidade de nós termos o rol de testemunhas em nenhum dos procedimentos trabalhistas, seja no ordinário, seja no sumaríssimo, seja no sumário. As testemunhas você levará à audiência espontaneamente, salvo aqui uma ressalva, né, que no procedimento sumaríssimo, caso a sua testemunha não compareça, você tem que fazer a prova material do convite, senão você não consegue redesignar a sua audiência. E os documentos? Será que há aquela ordem do artigo 283 do CPC, de documentos essenciais à propositura da ação? Na Justiça do Trabalho, como nós temos o princípio da simplicidade, né? Ou seja, é um procedimento feito para leigos, bem mais simples, desarraigados de solenidades, não haveriam tantos documentos assim, essenciais para a própria ação, mas existem documentos essenciais para os pedidos. Então, por exemplo, se você vai pedir um direito internacional, você trabalhou fora do país pela Lei 7.064 de 82 e vai pedir direitos daquele país, fundamentado na súmula 207 do TST, Lex Loci Executionis, você tem que trazer essa lei internacional traduzida por tradutor juramentado e juntar. Eu quero normas, direitos estabelecidos em normas coletivas, então eu tenho que juntar as normas coletivas dentro da vigência do período em que você trabalhou. Então, sim, para cada pedido existe um documento necessário, sobre o qual, se você não pede corretamente e não junta o documento necessário, o juiz dará por inepto o seu pedido por conta que você não observou o constante no artigo 337 do Código de Processo Civil. Então, a ideia da petição inicial na Justiça do Trabalho é uma ideia simples, simplificada, desarraigada de solenidades, mas com regras específicas, com regras especiais que você tem que se atentar. Então, se você tem o interesse de fazer uma boa peça inicial, sabendo os ditames, as dicas, todos os macetes, os pedidos especiais, os documentos, todos os endereçamentos, juiz de direito, assista essa aula na íntegra aqui na TV LFG, que com certeza você fará uma petição honrosa de um bom profissional da seara trabalhista. É isso aí, queridos. Aguardo vocês então na aula integral aqui na TV LFG. Até a próxima. Um grande abraço.